Noite lamentável para o futebol brasileiro. Fora de campo, antes da bola rolar, uma briga de torcedores do Brasil contra torcedores argentinos que acabou resultando num confronto da Polícia Militar, da segurança privada do estádio do Maracanã contra os argentinos. Quase que o jogo não aconteceu. E em campo, a primeira derrota da seleção brasileira em casa na história das eliminatórias. Torcida gritando time sem vergonha no Maracanã. E o Brasil sai derrotado. 1-0 para a Argentina. Com bola rolando, vitória da Argentina, 1-0. Não é pouca coisa. É a terceira derrota nas eliminatórias consecutiva da seleção brasileira. E são 4 jogos sem vencer, tendo somado 1 ponto dos últimos 12. 1 ponto que veio de um empate no Brasil contra a seleção da Venezuela. 3 derrotas seguidas. Antes da partida, uma vergonha, uma selvageria, polícia descendo a lenha sem dó nem piedade, torcedor também abordando, enfrentando a polícia, não é? E aí os jogadores ali esperando, vai ter jogo, não vai ter jogo, o que acontece, qual será a decisão? De repente a partida começa meio morna, meio truncada. E aqui, para quem não acompanhou o jogo aberto na parte nacional, são alguns números negativos deste ano, desta temporada, um horror. Então, se me permitem aqui, eu vou repetir, porque eu acho que é fundamental e é um resumo muito bem feito. É o ano com o pior aproveitamento do século, só 37%. O Brasil perdeu a invencibilidade de 37 jogos nas eliminatórias. Teve a primeira derrota em casa na história de toda a competição, eliminatórias. Voltou a perder para o Uruguai após 22 anos. 3 derrotas seguidas pela primeira vez desde 2001. Sofreu mais gols do que em 2020, 21, 22 somados. Mais derrotas do que vitórias no ano. Pela primeira vez desde 1963. Você não era nem projetado, Sgarbi. Não tinha como. 9 jogos, 3 vitórias, 1 empate e 5 derrotas. E a pior campanha nas eliminatórias após 6 rodadas. Boa noite. Help me, help you. Hoje é o Super Me Ajuda a Te Ajudar. Maracanã, nesse momento, é o palco, mais uma vez, da festa da seleção da Argentina. Assim como foi na Copa América, eles festejam hoje como se tivessem conquistado o 4º título mundial. Parabéns ao treinador da seleção brasileira, que vai quebrando recordes atrás de recordes. O Brasil está a 4 jogos sem vencer nas eliminatórias. O Brasil vem de 3 derrotas seguidas e pela primeira vez o Brasil perde uma partida como mandante, como disse a Tainá. Em 6 jogos, o Brasil tem 2 vitórias. Nossa, que espetáculo! É verdade. Venceu a Bolívia e venceu o Peru, que são as 2 piores seleções da competição. Aí o Brasil tem um empate. Fora de casa. Em casa, contra a poderosa Venezuela. E aí, são 3 derrotas. Para o Uruguai, para a Colômbia e para a Argentina. Eu espero que hoje tenha terminado a passagem do pior treinador da seleção brasileira em toda a sua história. Espero que hoje Fernando Diniz tenha se despedido da seleção brasileira. Ele pode ser ótimo treinador para clube, mas já mostrou que para a seleção não dá. Ele faz escolhas erradas, escala o time errado e faz alterações erradas. Diniz, seja feliz no Fluminense. Na seleção, seu ciclo tem que ter acabado hoje. Parabéns, CBF. Parabéns. Mas esperar o quê? A CBF não consegue escolher um treinador. Não consegue. É interino, não vem o Ancelotti. Não consegue organizar um jogo. Aquelas cenas, aquela pancadaria que atrasou o jogo em meia hora, aquilo foi uma vergonha. Como é que a CBF organiza um jogo entre Brasil e Argentina, que a gente sabe que é uma baita de uma rivalidade, e põe as 2 torcidas misturadas num jogo de eliminatórias da Copa? E aí vem o jogo. Gente, eu venho falando isso faz tempo. E aí você fica ouvindo só, não, calma, Benja, tá cedo.
Tem chão ainda. Lógico, tudo bem, tá cedo. Tem chão. Vai classificar para a Copa, tá? Não tem problema nenhum. Mas acabou o respeito. Ninguém mais respeita a seleção brasileira. Vai lá, vai que dá e dá. Hoje o futebol brasileiro perdeu em tudo. A verdade é essa. Fiz até aqui umas anotações, né? A vergonha do que aconteceu antes do jogo, a briga generalizada, as torcidas se enfrentando e depois chega a violência absurda, inexplicável da polícia do Rio de Janeiro agredindo torcedores. Tá bom, estavam brigando, mas foi uma coisa horrível de se ver o que aconteceu. E a culpa vai para onde? A polícia militar, ou a polícia do Rio de Janeiro, diz que é dos organizadores, a organização da CBF diz que apenas alugou o Maracanã, e que a responsabilidade teria que ser da administração local do Maracanã, da segurança local e depois da polícia militar. Não é nada disso. A culpa é da CBF. E ao dizer que a culpa da CBF tem nome, o nome é Edinaldo Rodrigues. Eu acho que nesse momento ele se imagina o rei do futebol brasileiro. Porque nós não temos nada na CBF. Absolutamente nada. Temos o Rodrigo Paiva, que foi diretor na época de Ricardo Teixeira, durante tantos e tantos anos, pessoa com quem eu sempre me dei muito bem, mas que está ali ao lado do Edinaldo, e não tem mais ninguém. Houve até um desentendimento com o primeiro vice-presidente da CBF, que é o Rubens, que é o presidente da Federação Carioca, que se revoltou, deu nota oficial, porque a CBF ignorou a Federação Carioca, já que o jogo era no Maracanã, no Rio de Janeiro. Pode até ter certa razão. Eu não quero entrar na briga dos dois, porque para mim o ideal seria que o Edinaldo e o Rubens dessem as mãos e sumissem do futebol. Isso para mim seria o ideal nesse momento. Mas organizar um jogo de Brasil e Argentina, sem imaginar que seja necessário separar as torcidas, isolá-las, colocar ali uma segurança, até como foi feito pela Conmebol no final. Mas no jogo, as torcidas estavam separadas, entraram por lugares diferentes. Então é um absurdo do senhor pseudo-rei do futebol brasileiro, Edinaldo Rodrigues. Nós não temos um diretor de seleções, nós não temos um coordenador de seleções, nós não temos ninguém, a não ser a vontade dele. 2 técnicos interinos no ano é um absurdo, é uma vergonha para a história do futebol brasileiro. 2 técnicos interinos e agora, eliminatórias voltam só em setembro do ano que vem. Tem 2 amistosos. Queríamos tanto esses amistosos importantes, agora contra a Inglaterra e contra a Espanha, na Inglaterra e na Espanha no mês de março, e aí vem a Copa América em junho. O presidente da CBF diz que em junho já teremos o Carlo Ancelotti, um dos principais, se não o principal técnico do futebol mundial, como técnico da seleção brasileira. O Ancelotti alguma vez disse sim? Mas ele vem. O presidente da CBF disse que acertou com ele e que ele vem. Então, e se não vier? Continua o Diniz, sem tempo para trabalhar, para tentar impor à seleção brasileira o mesmo futebol que conseguiu impor ao time do Fluminense? Então foi uma vergonha. A Argentina saiu de campo e o Messi disse, não vamos, não há partido. Disse isso para um jornal argentino, para um repórter argentino. Eu não vi ninguém da CBF em campo tentando fazer nada. Eu vi o presidente Edinaldo em pé, de braços cruzados, antes dos jogadores entrarem em time em campo, sorrindo, o rei do futebol brasileiro, o pseudo-rei do futebol brasileiro. Depois eu vi o presidente da AFA, Associação de Futebol da Argentina, conversando com o seu jogador, conversando com o seu técnico, conversar com a arbitragem, ele que conseguiu fazer os jogadores da Argentina voltarem a campo para que tivéssemos partida. Muito bem. Qual era o clima para esse jogo? Péssimo, horroroso. Crianças chorando, desesperadas, mães com crianças, pai com criança,
Tem gente tentando, sendo esmagada nas cercas, tentando pular as cercas, tentando pular para dentro de campo. Jogadores argentinos preocupados com parentes que estavam no meio daquela pancadaria. E a briga generalizada de torcedores aí nunca vou estar de lado nenhum quando aparece a violência. Muito bem, vamos pro jogo. Até que não tinha aquele buracão no meio campo que teve no jogo contra a Colômbia. Não eram 2 volantes e esquema maluco de 2 volantes e 4 atacantes. Não, estava um pouquinho mais composto o time. Mas não sei que o Gabriel Jesus é titular da seleção até hoje. Não sei ainda. Não sei como vamos jogar com os laterais tão ruins, trocou o lateral esquerdo. Não adianta nada sair um, entra outro, continua mesmo na direita. Não temos laterais no futebol dos maiores laterais da história do futebol mundial. Muito bem, joga aqui, joga ali, o Brasil teve uma chance pela jogada do Gabriel Jesus, do Martinelli, que chutou, o goleiro fez grande defesa, a Argentina deu uma catimbada no jogo, segurou, depois caiu, tomou tapa, caiu, rolou, virou para cá, virou para lá, o Messi não tinha condições de jogo, saiu atendido, mas a Argentina foi lá e fez o papel dela, fez 1-0. E como é que terminou? Virei aqui minhas anotações, terminou com mais uma derrota. Olha, nunca tinha acontecido na história do Brasil ter 2 derrotas seguidas em eliminatórias. Teve. Uruguai e Colômbia. Vocês se lembram? Depois, 3 derrotas seguidas? Isso nunca vai acontecer jamais. Sim. Agora, com a derrota para a Argentina, são 3 derrotas seguidas. E foi, então, a primeira derrota do futebol brasileiro jogando em casa na história das eliminatórias. É a primeira vez com 3 derrotas seguidas. É a primeira vez com 4 jogos sem nenhuma vitória. É o pior ano da história do futebol brasileiro. Não adianta fazer cálculo aqui, quem queira defender o treinador, o Diniz, ou aquilo que se esteja fazendo. 55% de derrotas. Em 1940 tivemos 57% de derrotas. Peraí, não tem nada uma coisa a ver com a outra. É uma grande vergonha. Eu vou ler 2 coisinhas aqui. Futebol brasileiro esse ano com 2 técnicos interinos. Foram 5 derrotas, 1 empate e 3 vitórias. E essas 3 vitórias contra Guiné, contra Bolívia e contra Peru, com todo respeito ao futebol desses 3 países. É isso, é exatamente isso o que aconteceu. E aí eu vou para a classificação. Com 6 rodadas. Em primeiro, Argentina, 15 pontos. Em segundo, Uruguai, 13 pontos. Em terceiro, Colômbia, 12 pontos. Em quarto, Venezuela, 9 pontos. Em quinto, Equador, 8 pontos. Em sexto, Brasil com 7 pontos. Sexto, terminasse hoje as eliminatórias, que só voltam em setembro do ano que vem, graças a Deus, o Brasil estaria na última vaga de classificação, brigando ali com o Paraguai para ver se vai em 7º para disputar um jogo extra. Já me estendi demais, mas olha, não dá para aguentar. Ou a CBF monta uma estrutura para a seleção brasileira, ou então, eu não sei nem o que dizer. Vou dizer o que para você, meu amigo? Tá duro, tá difícil, é uma vergonha o que está acontecendo. O Brasil faz uma campanha humilhante. Veja, o Brasil está atrás do Equador, que começou essas eliminatórias com -3. Já não bastava estar atrás da Venezuela, coisa realmente triste. Sobre convicções, bom tema que o Mauro levantou, o Tele Santana tinha muitas, né? Futebol arte, futebol plástico, mas aí, na Copa de 86... ele percebeu tudo que tinha acontecido em 82 e o Brasil, escalado por Tele Santana naquele Mundial, tinha uma dupla de volantes formada por Elzo e Alemão. O Brasil não fez uma grande Copa, mas em 5 jogos só tomou 1 gol. Pelo menos aquele problema ele resolveu. Mas veja, não dá para a gente falar de chamar esse time que jogou de seleção, não dá para a gente imaginar que alguma coisa do que a gente viu até aqui servirá para nortear esse trabalho. A temporada para a seleção termina agora, as eliminatórias só retornam em setembro do ano que vem. Um pouco antes disso, o Brasil vai ter
a Copa América, vai ter 2 amistosos importantes contra as seleções europeias e muito provavelmente o Brasil vai ter um outro trabalho começando do zero. A disparidade é muito grande, eu acho que esse que é o ponto, né? Não era necessário que o Diniz, numa reformulação, um recomeço, com muitos desfalques, né? Que o Tite acho que não teve nesse volume. Não me lembro dele ter tido tantos desfalques importantes como o Diniz está enfrentando. Mas que pelo menos o Brasil tivesse, fosse um arremedo de time. Que o Brasil tivesse o mínimo a apresentar. Porque de fato são 3 derrotas e tem empate com a Venezuela, que é equivalente a uma derrota, né? Foi em casa, o jogo foi no Brasil. Então é uma sequência muito desastrosa. Se a gente puxar mais um pouquinho, o Brasil não merecia vencer o Peru, não. Venceu por 1-0 com gol no final, mas o empate estava de bom tamanho. A única atuação que o Brasil se impôs, de fato, foi contra a Bolívia, jogando em território brasileiro. Convenhamos, né? É muito pouco, é muito pouco. E eu acho que a grande questão é que, independentemente dos resultados, você não tem nem como falar, não, o time joga bem, mas dá azar. Teve um problema na arbitragem, um jogador foi expulso, mudou o curso da partida. Não, o Brasil não tem hoje nada de positivo, você não vê nada. As mudanças são confusas, o aproveitamento dos jogadores não é o ideal. Ele desperdiça, como eu falei, a chance de aproveitar o conjunto de um ou outro que já se conhece melhor. Então é um trabalho ruim. É um trabalho ruim, porque existe uma situação que, se você pensar na trajetória da seleção brasileira, na sua história, é claro que esse grupo de jogadores está muito aquém. Óbvio, muito aquém. Esse é um ponto. Mas se você comparar com os adversários que o Brasil tem na América do Sul, o Diniz tem em mãos um elenco, um plantel melhor do que a maioria dos seus adversários. E não consegue ganhar da Venezuela. E ganha do Peru sem merecer. O empate estava bom ali, não jogou bem o Brasil. E perde para o Uruguai, cujo técnico Marcelo Bielsa sumiu também agora há pouco tempo. Enfim, aí tem outra questão também que eu acho que é importante. O Diniz dividido entre Fluminense e seleção. Deu certo com o Fluminense? Deu certo, ganhou a Libertadores. Mas não está dando certo com a seleção. Não sei até que ponto uma coisa atrapalha a outra. E amanhã aqui ele estará à beira do campo novamente, para Fluminense e São Paulo. Não participou de nada da preparação do Fluminense para esse jogo. Mas o Fluminense ganhou a Libertadores, não está ligando. E se o Fluminense perdesse a Libertadores? E tivesse agora correndo atrás de uma vaga na próxima Libertadores? Imagine como seria essa semana. Ele e o auxiliar, número 1 deles, estão aqui com a seleção brasileira. É uma relação confusa. No passado já houve técnicos que acumulavam cargos, seleção e tal, mas era outra realidade. Não tinha tanto jogo, não tinha tanta data FIFA, tem jogo toda hora de seleção, gente. Então, hoje é bem complicado. Também não sei até que ponto isso atrapalha. Até porque o pensamento dele, ele fica com um botãozinho, vira para a seleção, volta para o Fluminense. Vai para o Fluminense, volta para a seleção. Então tem uma série de situações bem questionáveis. É uma eternidade. Me parece que depois do que aconteceu nesses jogos, a chance dele, mesmo que o Ancelotti não queira vir para o Brasil, vai ficando cada vez menor. E acho que só não fica pior, com cobranças e pressões, porque ele é um interino. Ou seja, quem é interino, você já parte da ideia de que ele não vai ficar. Vamos lá. Jogadores medíocres. Uma geração perdedora. Jogador que não tem responsabilidade com absolutamente nada. Nem socialmente falando. Jogadores que não têm um mínimo de noção o que acontece no país. Que eles saíram daqui e jogam tudo na Europa. Um treinador na seleção brasileira, medíocre. Aí, ó, o Ancelotti, pelo menos as informações de muita gente importante lá de dentro, fala que ele acertou. O que o Diniz quis fazer? Eu vou fazer do jeito que eu quero, 4-2, 15, 20, 21. Pô, contratar, ó, Joelito, joga nada. Rafinha, foi o menorzinho, não joga nada. Os 2 laterais, vergonha, vestir a camisa da seleção brasileira. Meu irmão, o Cafu foi trucidado pela imprensa, inclusive por mim em determinadas Copas, que eu achava que ele não tinha condições de ser o lateral para cruzar. Se transformou no maior lateral direito de todos os tempos. Passa o Carlos Alberto Torres. Roberto Carlos, vocês quase acabaram com ele. Há mais de 20 anos que eu falo essa vergonha. 2006, Vegas, uma vergonha, zona, caipirinha, um monte de coisa errada. 2010, África do Sul, uma vergonha, o melhor jogador estava com o joelho machucado, que é o Kaká. E repórter daqui falou que não. Voltou da Copa do Mundo da África, operou o joelho, o Kaká. 2014, uma vergonha o que foi feito aqui. Uma vergonha o que vocês fizeram com o Pelé. Vocês não deixaram o Pelé nem dar o chute inicial e nem a final. Ele não entrou no Maracanã.
O Pelé não entrou. Porque eu acho que ele tinha ele era contrato comercial, não sei com que. Mas isso é mais importante. Mas legal é bater nos outros, né? Legal é ter 20 milhões de renda, né? Legal é isso. O Pelé, vocês fizeram isso com o Pelé na Copa do Mundo, que a gente teve em 1950, e que ele disse pro pai dele que ele ia dar a Copa. Ele deu em 58. Depois de 8 anos, o Pelé deu a Copa. 17 anos. Fez 3 gols na final. O Neymar vai ganhar a Copa para vocês? Você tem ideia do ídolo que vocês têm? Agora, se vocês entendem que essa geração, Rodrigo, Vinícius Júnior, Rafinha, Emerson Royal, Joelito, João Pedro... Meu irmão, ele não colocou o Rafael Veiga de novo. É um absurdo fazer isso com o menino. É desmerecer o que ele faz dentro, é desmerecer o que ele faz no Palmeiras, porra. Esse menino, em 13 finais, ele fez 11 jogos. Pô, o Diniz, que ganhou a Libertadores, parabéns. Então, o que eu tava falando com o Veloso, vocês acham mesmo que o Diniz, que ganhou, todo mundo que ganha a Libertadores, então vai para a seleção? E, por sinal, sem ter a Libertadores, ele já foi. Eu não tenho nada contra o Diniz. Só que eu jamais entraria dentro do helicóptero, que é de um jogador, para me levar. Tá entendendo? Então, aí o que acontece? Vamos lá, o Gabriel Jesus falou, ó, eu sou um jogador que eu preparo mais a jogada. Eu não sou de fazer muitos gols. Legal, mas espera aí, não vão acabar com ele por causa disso. Mas espera um pouquinho. Se ele é centroavante, se o treinador botou ele de centroavante, o que ele tem que fazer? A função dele é fazer gol. A função dele é fazer gol, filho. Agora, quando você dá uma entrevista dessa, você abre margem pra gente falar assim, mas o que ele faz? Ele é o 8,5 ou ele é o 9? Não, você não é nenhuma coisa nem outra. Você disputou 2 Copas do Mundo, irmão. Você não fez um gol. Você foi convocado para a seleção pelo Diniz, pela famíliazinha. Porque eu detesto isso em time de futebol, em onde eu trabalho, aonde eu tô. Foi convocado machucado. O Arsenal disse isso. O Neymar foi convocado com 2 lesões e veio aqui para a seleção brasileira. E, infelizmente, aconteceu o que com ele? Ele teve uma lesão no joelho. Lembra quando ele torceu o tornozelo? Eu disse aqui nos Donos da Bola, vai ser cirurgia próxima. Porque eu tive isso nos meus. Quem veste uma camisa da seleção brasileira tem que ter um mínimo, honrar o que esses caras fizeram. Vocês não merecem estar aí. O presidente da CBF, você só tá aí, meu irmão, porque o outro saiu por acusação de assédio sexual. E ninguém fala mais nada. O outro saiu porque foi preso na Suíça. O outro saiu, sabe por quê que ele saiu? Porque ele também ia ser preso, só que ele conseguiu escapar. Aí ele teve o quê? Banido do futebol. Ele entrou com uma ação, ele vai daqui 20 anos. Ricardo Teixeira, mesma coisa. Aí entra o Edinaldo, o que ele sabe de futebol? Qual que é a coordenação que tem a seleção brasileira? O que o Juninho deixou de legado? O Juninho Paulista, me fala o que ele deixou. Eu quero saber o que ele deixou. O que o Dusko Gaspar deixou? O que o Tite deixou? Qual foi o jogador que deixou a seleção brasileira? Não, pô, o Roberto Carlos disputou 98, vai disputar 2002. O Cafu disputou, vai disputar. Qual o legado que foi deixado? Quem deixou foi o Zagallo. Quem deixou foi o Parreira. Quem deixou foi o Filipão. Vocês não. Essa geração é geração perdedora. Vocês são medíocres jogando futebol. Vocês não são jogadores que a gente tem que parar para assistir. Coloquei de fundo aqui o Maracanã, porque, infelizmente, nós vimos um triste Brasil 0, Argentina 1. Não pelo que aconteceu em campo, a derrota da seleção brasileira, gol do Otamendi, Argentina 1-0. Pelo que vimos, principalmente fora de campo. A falta de planejamento, de organização, de quem tinha que cuidar do jogo, o despreparo para lidar com uma situação extrema que era previsível, deu no que deu, né? Principalmente devido ao histórico de rivalidade no futebol entre Brasil e Argentina, e também os episódios recentes, casos de racismo contra brasileiros na Argentina e as sérias brigas que tivemos na praia de Copacabana, quando tivemos a final entre Fluminense e Boca Juniors. Tudo isso deixou o clima muito ruim
entre brasileiros e argentinos. E aí a CBF, que organiza o jogo, a Polícia Militar, todos eles não estavam preparados e não planejaram devidamente a situação. E aí, uma vergonha que o mundo inteiro acompanhou ontem no Maracanã. Lamentável, muito triste. E o jogo aconteceu. E o que rolou fora de campo afetou a partida dentro de campo. O jogo ficou muito tenso, os jogadores abalados, nervosos, pilhados, não fizeram um bom jogo. A partida entre Brasil e Argentina não foi legal, não jogaram um bom futebol, e a Argentina ganhou por 1-0, gol do Otamendi. Agora, eu sinceramente estou, e olha que eu sou um otimista, hein? E gosto da seleção brasileira, gosto de acompanhar o Brasil, mas o desânimo é total em relação à nossa seleção. Porque hoje vejo um deserto de ideias, de qualidades na seleção brasileira e também na Confederação Brasileira de Futebol. A escolha de Fernando Diniz para ser técnico interino provou-se um grande erro. Ele não está preparado ainda para assumir essa função, embora seja um treinador que tenha recentemente conquistado a Libertadores da América e tenha um modelo de jogo, uma forma de jogar que agrade muita gente. Mas ainda não dá. Diniz teve uma passagem desastrosa como técnico da seleção brasileira, quebrando recordes atrás de recordes negativamente. O Brasil nunca tinha perdido um jogo em casa nas eliminatórias, perdeu para a Argentina. O Brasil nunca tinha sido derrotado pela Colômbia em eliminatórias, foi derrotado pela Colômbia. O Brasil nunca tinha perdido 3 jogos seguidos em eliminatórias para a Copa do Mundo. Sem contar que nesses 6 jogos que fez, o Fernando Diniz sofreu mais gols em eliminatórias do que o Tite sofreu com a seleção brasileira nas suas 2 passagens em ciclos de Copa do Mundo como técnico da seleção brasileira. Realmente, olhando o panorama hoje, é um problema para o Edinaldo Rodrigues, que de fato tem uma grande responsabilidade em tudo que está acontecendo, porque ele escolheu o Fernando Diniz, ele está contando com o Ancelotti, que provavelmente não vem, e aí nós perdemos tempo, estamos pagando mico, perdendo confiança, perdendo prestígio, e hoje a seleção brasileira não é mais temida. Aliás, há muito tempo. Não temos um craque ainda afirmado. Neymar, não podemos mais contar com ele. Está com uma grave lesão no joelho e só volta no ano que vem e não sabemos como vai voltar. O grande jogador dessa geração, no momento, aquele que está mais firmado e que está mais próximo de disputar aí o prêmio de melhor jogador do mundo, é Vinícius Júnior. Ele é o nosso grande jogador. E ontem no Maracanã, vimos que Rodrigo, Gabriel Martinelli, Bruno Guimarães, Gabriel Jesus, né, que tem um salvo-conduto na seleção brasileira, como tem paciência com Gabriel Jesus, impressionante. Ele continua jogando depois de 2 Copas do Mundo em que ele não foi bem e tal, mas ele continua lá. São jogadores que são bons jogadores, mas nós não temos o que sempre tivemos. Grandes craques que desequilibram. Poderemos voltar a ter? Sim. O Endrick é um talento? É. Mas ele é um menino. A gente não sabe onde o Endrick vai chegar. O Endrick pode ser aquilo que todos nós imaginamos. Um jogador extraordinário. Ou não. Ainda é uma dúvida. Ele não é uma certeza. Vitor Roque, excelente. Negociado com o Barcelona. Grande centroavante. Mas tem 18 anos. Ainda não está formado e nem firmado. É uma incógnita. Temos Marcos Leonardo, John Kennedy surge como uma grande revelação do Fluminense, mas é um jogador que o extracampo dele é problemático, precisa ser bem orientado.
Nós temos bons jogadores. Dá para formar uma boa seleção brasileira, mas nós não temos aquele fator diferencial. Craque. O cara que desequilibra e pode mudar um jogo. Nós não temos meias. Temos muitos atacantes. Mas quem são os meias do futebol brasileiro que podem servir esses atacantes? Ontem vimos o Rafael Veiga em campo, poucos minutos. Ele é uma das poucas opções que temos. Lucas Paquetá, Andréas Pereira, por que não? Joga lá no Fulham. Mas Alan Patrick, vocês percebem? As opções não são as mais fortes. Então, a realidade é a seguinte. De 2006 para cá, quando o Brasil tinha realmente uma seleção que assustava os adversários, a seleção de 2006, que tinha Dida, Cafu, Lúcio, Juan e Roberto Carlos, Emerson e Zé Roberto, Kaká, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno e Adriano. Essa foi a última seleção brasileira que realmente encantava e que botava medo nos rivais. E que não ganhou a Copa, porque em 2006 foi uma zona. O Brasil parou nas quartas de final. A partir daí, se você reparar, o futebol brasileiro, e isso se reflete na seleção brasileira, só veio caindo. Em 2010 ainda tínhamos uma boa seleção, que conseguiu competir, parou nas quartas de final para a Holanda. Em 2014, numa seleção que na minha visão já era inferior à de 2010, 7-1. 2018, eliminados para a Bélgica. 2022, de novo nas quartas, paramos para a Croácia. De lá para cá, talvez o único grande momento da seleção brasileira tenha sido a vitória contra a Espanha na final da Copa das Confederações em 2013. É muito pouco para um país que tem 5 Copas do Mundo e que revelou em quantidades absurdas os maiores craques do futebol mundial. É desanimador e preocupante o momento e o futuro da seleção brasileira. E não sei se quem está comandando esse processo terá capacidade para resolver esse problema. Pô, mas vê o lado bom da coisa. Acabou essa porra de data FIFA e hoje já tem Campeonato Brasileiro. Graças a Deus, graças a Deus. Mas ô seleção feia, hein?